Fala, galerinha! Espero que todos estejam bem. E eu tô aqui hoje para te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da dor de corno? Não? Então assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar uma operação que tinha tudo para dar certo e você vai entender o que é essa dor de corno que eu estou falando. Eu sou a Pan Semezato, sou analista técnica da Clear. Estou no mercado financeiro fazendo operações swing trade e day trade desde 2010 e sou analista de investimentos desde 2018. Então eu tenho uma sala ao vivo aqui no YouTube onde eu faço análises do mini índice, do mini dólar e eu passo as operações de day trade para quem está na sala comigo todos os dias. E é sobre uma dessas operações que eu quero conversar com vocês hoje. Antes da gente ver a operação, eu só quero frisar alguns pontos importantes aqui que você que já é trader provavelmente já sabe que deve fazer no momento de operar. Esses pontos são ter uma estratégia muito bem definida, ter um gerenciamento de risco bem definido e o principal deles, seguir essa estratégia com disciplina, à risca, todos os dias. Esses 3 pontos é o que faz de você um bom trader, um trader de sucesso. Então, vamos lá. Esse aqui é um vídeo de um call que eu passei na sala, que era de vender o dólar no 5731, como vocês podem ver, com o stop no 5743 e uma realização parcial no 5718. Realização parcial é se você opera com mais de um contrato, você zera uma parte, põe no bolso uma parte do lucro, ou seja, você zera seu risco. Então, se você opera, por exemplo, com 10 contratos, você vendeu 10 contratos nesse 5731 agora, a realização parcial nada mais é do que você comprar 5 contratos. E aí o que sobra, você vai levando o trade, tentando alongar o máximo que der. Dentro do meu operacional, eu gosto muito de uma estratégia chamada linha d'água. A linha d'água é o fechamento do dia anterior, que por um acaso é essa linha laranja aqui na tela. A partir do momento que o dólar não conseguiu romper a linha d'água e fechou com um candle mais ou menos vendedor, a minha estratégia foi defesa da linha d'água, como um suporte e uma resistência. Então a venda muito próxima desse suporte, eu sei, foi com a estratégia de defesa da linha d'água. Ele nos aciona e aí ele começa a enrolar um pouquinho. Então fez a entrada e ele não sabe se vai ou se não vai. Começa a ficar apreensivo, tá em cima do suporte do 5730, mas a gente senta na mão e espera a estratégia acontecer. Agora a gente começa a ficar um pouquinho mais confortável, né? Então ele enrolou no nosso preço de entrada, fez que não ia romper e agora tá mostrando rompimento. Começa a acelerar o movimento de queda. O que é bom, nós estamos numa operação vendida, então eu quero que o preço caia para que eu consiga pôr uma parte do lucro no bolso. E a parte do lucro é lá no 5718. Então a nossa realização parcial é só lá embaixo no 5718. Percebe que ele estava numa lateralização do dia anterior, ele mostrou um rompimento falso dessa lateralização para cima e na abertura voltou a trabalhar abaixo, né, dentro do mesmo range dessa lateralização. Então, junto com a estratégia de defesa da linha d'água, essa entrada na venda fazia sentido para uma correção desse movimento maior que foi de alta do dia anterior. Então, tinha espaço para essa queda acontecer. Mas era dia de contrato novo, então era o último dia, na verdade era o primeiro dia que nós estávamos operando WDOG22, o que geralmente traz uma movimentação um pouco mais volátil para o ativo. E como vocês podem ver, depois que ele rompeu o suporte, ele acelerou a queda, né? Então nesse patamar a gente já estava com praticamente 6 pontos positivos e depois da nossa entrada, ele me deu um calor, ou seja, ele andou contra mais ou menos 6 pontos também, como a gente pode ver. Então foi 5 pontos contra, já tinha andado a favor. O que eu fiz? Coloquei o stop no 0. Faz sentido, né? Não, porque a minha estratégia é colocar o stop no 0 depois que eu fizer a minha realização parcial. E o dólar ainda não tinha pego a minha realização parcial no 5719.
Ele já tinha andado uma boa quantia, praticamente 10 pontos a favor, mas ele ainda não tinha pego a minha realização parcial. Ao invés de eu adiantar a realização parcial, eu simplesmente coloquei só o stop no 0. E vamos ver o que ele faz logo depois desse candle. E aí, o próximo candle começa a mostrar força compradora bem forte, falando assim, ó, talvez a queda acabou. Eu fico tranquila, porque eu tô com meu stop no preço de entrada, não perco mais nessa operação. Ele vai lá e me tira no 0 a 0. Aí eu comento com o pessoal da sala. Se ele não fechar acima do 5,730, que era o suporte anterior, eu ainda vou pensar em vendas. E aí acontece, diria que mais um erro, que não é necessariamente de uma operação, mas de ter ficado de fora do próximo movimento, porque no mesmo candle, como vocês podem ver, ele bate no que era o suporte, que era bem o meu ponto de entrada, e ele já começa a pesar. Ao invés de eu pegar uma nova operação agora, que já foi um teste no que era suporte anterior como resistência, eu espero o candle fechar. E a partir do momento que esse próximo candle fecha, esse candle de número 9 fecha, ele já perde mínima de candles anteriores e acelera o movimento para a queda, como a gente está vendo acontecer agora. E aí, o stop fica caro para passar uma nova recomendação, então a gente tem que esperar uma nova entrada, ou seja, tem que esperar um pullback. Pois bem, fiquei esperando o pullback do dólar depois daquela barra que me tirou no 0 e ele simplesmente não olhou para trás. De acordo com a minha estratégia, eu vou descendo o restante da minha posição, então fez minha realização parcial, eu vou descendo o stop conforme o preço vai andando a favor, acima de barras com bom deslocamento. Pensando nisso, esse foi o movimento final do dólar naquele dia, que foi dia 30 de dezembro. Olha quantas barras, a minha venda foi aqui, no 5731. Ele não passou acima de máxima de barras com bom deslocamento até praticamente às 11 horas da manhã, que teria me tirado dessa operação que foi aberta logo no começo do dia, antes das 10, com 115 pontos de gain. Ou seja, essa operação é literalmente o que se resume em dor de corno, que eu falei lá no começo. A leitura estava certa, o ponto de entrada, o stop, a realização parcial estava certo, porém eu não tive disciplina de seguir minha estratégia e zerei cedo demais essa operação para evitar um loss. Falta de disciplina, falta de sentar na mão e seguir a minha estratégia. E como foram meus próximos dias depois disso? Normais, literalmente normais. Depois desse dia, eu analisei o que eu tinha feito de errado, eu percebi que eu não tinha respeitado a minha estratégia e simplesmente voltei no dia seguinte com mais disciplina, simplesmente para acreditar na operação, porque essa dor de corno é a prova de que a estratégia funciona. Se a estratégia funciona, não tem por que não seguir. Então, isso que eu queria trazer para vocês, que mesmo com mais de 10 anos de experiência no mercado, nós temos recaídas. E depois dessas recaídas, não pode virar tudo ou nada. Você não pode voltar no outro dia e falar, já que eu fiquei de fora ontem, hoje eu vou fazer qualquer tipo de entrada, não vou mais seguir minha estratégia. Não, é com esse tipo de erro que a gente tem que aprender para evoluir e aprender a ser mais disciplinado nos próximos movimentos, nas próximas operações. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendendo com os nossos erros. Então, é uma série que tá sensacional. Vão ter muitos vídeos que vão ensinar, desde o comecinho, para quem não sabe nada, até para quem é mais experiente, a como operar, como fazer suas operações, como usar as plataformas. Inclusive, vamos falar de como evitar esse tipo de erro operacional que ainda acontece independente do tempo de mercado que você tenha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora,
Deixa seu like e comenta aqui embaixo o que achou dessa minha dor de corno do final do ano. Foi boa? Foi mais ou menos? Vamos aprender com ela? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.